Bem-vindos a mais um episódio do Fala OBDC. No encontro de hoje, iremos abordar dois assuntos importantes. O primeiro, imposto de renda, e o segundo são aspectos societários. Para nossa conversa, contamos com a presença do JW, que vocês já conhecem. Ele é CEO da OBDC Contabilidade, da Maiori Consultoria, e também do Wender José, contabilista, formado em Direito, especialista em Direito Tributário do Agronegócio e Direito Tributário em Holds, além de ser um dos sócios da OBDC Contabilidade. José, Wender, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Okay, eu agradeço o convite. Wender, antes de começarmos a falar sobre os detalhes técnicos, gostaríamos de conhecê-lo melhor. Conta pra gente um pouco da sua trajetória pessoal e profissional. Ok, primeiramente agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho sobre a minha trajetória, né? E também falando um pouco aí desses aspectos que você citou, que é tão relevante hoje para a nossa sociedade. Né? Eu sou do interior de Minas Gerais, vim de Ituiutaba para Uberlândia na década de 90, ainda criança quando vim para cá. E a minha trajetória é de uma família muito simples, né? Uma família trabalhadora da área rural, em que nós viemos desbravar aqui essa cidade com grandes oportunidades. Atualmente sou casado, né? Tenho 2 filhos e atuo no segmento da prestação de serviço desde o ano de 2000. Em toda a minha trajetória, desses 46 anos de vivência, eu só exerci a minha profissão em 4 lugares específicos, somente em 4 empresas, né? Sendo uma delas a OBDC, em que no ano de 2000 eu vim somar com essa empresa. Em 2007 eu fui convidado, né, pelo nosso CEO, José Wilson, a fazer parte do quadro de sócios dessa entidade. E dali para frente, né, o José Wilson, como meu mentor principal, ele me mostrou vários caminhos e oportunidades que eu poderia desbravar. A parte de liderança, a parte técnica, a parte de visão como empreendedor. E isso para mim foi uma das maiores conquistas, na realidade, que veio aí a surgir na minha vida pessoal. Então isso é muito importante, né, Wender? Quando a gente monta um negócio, principalmente as funções, habilidades, elas devem se complementarem, né? Então o Wender gosta de pescar, né? Também me ensina a pescar. E importante, então, um aspecto societário, né? Ter as habilidades técnicas, mas também essa questão de princípio, de valores, as pessoas gostarem de estar conversando, não somente no horário de expediente, mas uma pescaria, às vezes a gente conhece melhor as pessoas, essa afinidade. É como você montar um time de futebol. Você não pode montar nem só com zagueiro, só com goleiro, só com atacante. Então, isso é muito importante para o sucesso de qualquer negócio, de qualquer segmento do empreendedor, ter sócios que fazem a diferença, mas principalmente com essa visão sistêmica, essa visão que a soma das partes é mais importante daquilo que cada pessoa fizer individualmente. E eu agradeço muito de coração o Wender ter aceitado o convite e principalmente representando a OBDC em várias entidades de classe, né? Sindicatos contabilistas, né? E também formado em Direito. Isso contribuiu e muito para o sucesso da OBDC. Muito obrigado. Eu que agradeço, José. Excelente, pessoal. Já conhecemos um pouco mais da trajetória do Wender e agora nós vamos falar sobre o nosso primeiro tema, né, da nossa pauta de hoje, que é imposto de renda. Eu já vou começar pedindo para vocês fazerem um apanhado aí do histórico da tabela do imposto de renda nos últimos 20 anos, como que ela tem evoluído e impactado os contribuintes. Esse é um assunto muito gostoso de falar, mas também muito importante, principalmente nessa trajetória desses 20 anos, né, de história, vamos dizer assim, em relação à questão da tabela do imposto de renda. O que é importante, assim, a sociedade ter conhecimento? Né, nós temos um regulamento geral do imposto de renda, em que existe uma tabela que determina quais os contribuintes estão enquadrados no conceito de tributação sobre as suas rendas auferidas, e que essa tabela, nos últimos 20 anos, praticamente, ela teve uma defasagem muito grande. Se a gente for pegar esse período aí e trazer na atualidade hoje, o valor no qual hoje tem a obrigação de tributação mínima, que seria em torno aí de R$ 2.112,
até 2022 era R$ 1.903, essa tabela está em aproximadamente aí 135% de defasagem. Né? O que isso quer dizer? Que o contribuinte hoje, com uma renda mínima de R$ 1.903 até 2022, ele já estaria enquadrado como uma pessoa que paga imposto de renda, que na realidade, se a atualização tivesse proferida desse período para cá, seria média aí aproximadamente R$ 4.500, R$ 4.600 uma pessoa com a capacidade de isenção de tributação. Eu vejo assim que nós, como consultores, né, temos o papel de informar isso e fazermos um trabalho orientativo para o cliente, né, mostrando para ele algumas oportunidades em que ele pode ter, especificamente nessa questão da tabela de imposto de renda, mas também em outros aspectos tributários. Então, um excelente planejamento tributário hoje, de forma antecipada, é de grande valor para o contribuinte. Isso faz com que ele deixe de pagar, às vezes, o imposto indevido, se planeje melhor no aspecto organizacional. E muito importante também destacar que a declaração do imposto de renda ou as informações tributárias, ela ocorre no decorrer do ano e não simplesmente no momento em que ele vai transmitir uma declaração. Então, só para reforçar isso que o Wendel muito bem colocou, né? É um trabalho feito em 4 mãos. Né? Nós podemos pegar o contador comparado ao médico, né? Ou seja, a pessoa vai ao médico, faz o diagnóstico e naquele momento ali ele vai indicar um remédio, mas o médico sozinho não vai conseguir sarar. Por quê? Porque exatamente a decisão de tomar, de fazer todo o trabalho é do paciente, do cliente. Da mesma forma, esse papel também do nosso cliente, né? Ou seja, é um trabalho feito com 4 mãos. E aí, quando o contribuinte, quando o nosso cliente entende isso, nós vamos colher um resultado juntos, né? Agora, também muito importante, nós conhecendo a lei, conhecendo até como cidadãos mesmo, não vou dizer nem como advogado, como contador, mas também numa questão de educação, né? E existe uma inversão de valores, né? O pessoal acha que o governo ele faz um benefício quando ele promete, independente de partido, que eu vou te dar um benefício até R$5 de isenção. Ele não está dando benefício nenhum, né? Eu me lembro, por exemplo, do Plano Real, né? Lá em 1994, quem que está nos assistindo aí, que tem mais de 30 anos de profissão, sabe o que era inflação na época. Então lá era muito interessante, né? E eu me lembro quando eu era empregado, a questão era o seguinte, se o Wendel não lembra disso, aí talvez era lá criança, mas assim, a pessoa que pagava imposto de renda na época, ele era tido como uma pessoa que ganhava bem. Ou seja, você paga imposto de renda, nossa, então você ganha bem, né? Por quê? Porque já chegou a 7 salários mínimos na época de isenção, né? Ou seja, a pessoa que ganhava 5, 6 salários não pagava nada de imposto de renda. Então, consequentemente, o que nós podemos fazer uma análise agora como uma educação tributária, né? Para pessoas físicas ou para você também, empresário que está assistindo, possa passar adiante essa análise no sentido de falar assim, peraí, já teve então 7 salários mínimos, isso hoje daria, na verdade, um valor até maior se a gente pegar lá atrás, né? Ou seja, o governo então, ele está arrecadando algo que não é renda, ele está fazendo com que a pessoa aumente a dívida. Então, sem estender aqui a análise, porque isso, lógico, a gente gosta de discutir esse assunto, né? Mas de uma maneira objetiva, imagina você, né, que hoje 70% da população que ganha até 7 salários mínimos, elas têm dívidas. Ou ela tem dívida com a geladeira, ou ela tem dívida do carro que é financiado, ou ela tem dívida com o apartamento. Por que a parte dela tem dívida? Porque ela está pagando imposto de renda. Então, ela está sendo confiscada, na verdade, daquilo que não é renda e, consequentemente, ela assume dívidas em função daquilo que o governo está fazendo um confisco. Isso é confisco, ou seja, está confiscando não a renda, ele está confiscando aquilo que é sagrado, que é o trabalho, né, das pessoas. Ou seja, a pessoa trabalha 149 dias para pagar imposto. Então, ela troca o tempo dela do ano todo, 149 dias, ela está entregando para o governo
enquanto se a pessoa não tivesse que pagar esse imposto de renda, ele de repente poderia estar trabalhando 80 dias. O restante, o que eu faria? Pegaria esse dinheiro e deixaria de ter dívida. Isso é muito importante, a gente ter essa conscientização, que não depende agora de nós, da OBDC, mudar, e sim de toda a população, falar assim, ó, governo, faça aquilo que é sua obrigação, que é aumentar a tabela de isenção do imposto de renda. Por isso da importância, assim, do contribuinte hoje, ele ter uma boa orientação, ter um profissional que auxilia ele nas oportunidades em que ele tiver de buscar minimizar esse impacto tributário, né? Conforme dito no início, o ato de se pagar imposto, ele é automatizado por uma regra geral que o governo estabeleceu. Mas também tem algumas oportunidades em que o contribuinte ele pode se beneficiar e nem sempre as pessoas têm conhecimento disso. Então essa assessoria contábil, jurídica, tributária, na sua trajetória no decorrer do ano, quando ela bem assessorada, você pode se beneficiar desse sentido. Então, assim, é uma recomendação, né, que a gente deixa para que esse contribuinte tenha essa assessoria adequada. No aspecto, seja das rendas auferidas dentro do ano, seja no aspecto, às vezes, de uma operação de venda de algum bem que a pessoa tem, em que também, em determinado momento, pode ter uma taxação de imposto. Tem também, né, a oportunidade de se aproveitar dos benefícios em que a lei geral estabelece, que são despesas dedutíveis na declaração de imposto de renda. Mais para frente um pouco a gente vai falar sobre esse assunto também. Então, todo esse contexto geral, a gente não pode olhar só pela regra geral que é estabelecida. Nós temos que olhar de forma sistêmica também as oportunidades tributárias em que nós todos temos elas. Se enquadra ou não, aí vai depender muito de uma assessoria para análise individual de cada caso. Muitas pessoas elas têm dúvidas em relação a regras de dedutibilidades tributárias para pessoas físicas. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse tema que afeta diretamente os trabalhadores. Esse aspecto, né, ele impacta diretamente o contribuinte, né, que atualmente paga o imposto de renda e faz a sua prestação de contas em relação a isso. Mas analisando de uma forma sistêmica, geral, alguns direitos nós temos eles garantidos pela nossa própria Constituição Federal. Alguns direitos fundamentais, outros direitos sociais, né? Dentre eles a saúde, ao transporte, ao lazer, à educação e assim em diante. Pegando especificamente um item que seria, vamos dizer assim, o caso de educação, né? Atualmente a nossa regra geral ela estabelece alguns limites em que o contribuinte ele pode deduzir da sua declaração de imposto de renda, só que de uma forma que a gente entende ser injusta, né? Essas dedutibilidades, além de você ter que prestar conta daquilo que você teve, que seria uma função do governo atribuir isso para a população, porque é um direito social garantido e previsto na nossa Constituição Federal. Você, além de ter aquele dispêndio, que seria essa obrigação do governo, você ainda tem que prestar conta que você teve e ainda tem uma limitação. Então, se a gente falar de saúde, a saúde é dedutível hoje 100% na sua declaração. A gente tem que ter cuidado com isso, porque na realidade não é 100%. Né? Quando você tem um custo ali com a medicação, isso não é dedutível. Às vezes no transporte para fazer esse tratamento, ou fazer, vamos dizer assim, aquela ação que você precisa cuidar da saúde, também não é. Né? O importante, assim, hoje é a pessoa cuidar do seu físico, então procurar, às vezes, fazer algum exercício, se matricular numa academia, isso não é dedutível e tudo está ligado à saúde. Quando a gente fala na questão da educação, também não é diferente. Né? Quando você pega um filho seu, encaminha ele para uma escola adequada, para que ele tenha uma educação profissional, formal e pessoal ali, você, além do custo ali da manutenção do colégio ou da entidade, você tem custo ali com uniforme, que não é dedutível, com material, que não é dedutível, com deslocamento, com alimentação. Então, assim, é um pouco injusto essa situação e desleal na proporção do que pode ser dedutível e que não pode, que seria, novamente reforçando, uma obrigação do governo atribuir isso a toda a população, independente da sua classe financeira ou seu estado. Então, né, o meu papel aqui vai pensar alguns aspectos sistêmicos, ou às vezes até algo que não é permitido no Brasil, né? A gente pegar outros países, isso muito bem o Wender colocou. Tem países que têm uma carga tributária, né? Você pegar alguns países lá da Europa, né? Suíça, Irlanda e outros,
a pessoa paga o imposto, mas ele tem um retorno desse imposto. Ou seja, ele tem a saúde, ele tem a segurança e tem a educação, né? O que é importante aqui, a gente fazer essa analogia com outros países? Exatamente aquilo que deveria, né, ser o correto, o justo, né, seria a pessoa apurar a receita dela, aquilo que tem de salário no ano, e depois de encerrado o ano, se realmente todas as despesas que ele teve, né, como bem o Wendel já colocou, aí se ele tivesse lucro, ele pagaria o imposto de renda sobre esse lucro, sobre a renda. Só que no Brasil é o contrário, né? A pessoa ela paga mensalmente esse imposto e, na verdade, né, como eu já disse, é um confisco. E, além do mais, né, como o governo não dá essa contrapartida, ele acaba tendo que pagar 2 vezes. Então, ele paga o imposto e depois ele paga a escola particular. Ele paga o imposto e depois ele vai lá e paga o médico particular. Ou seja, nós temos que despertar que isso está errado, que isso é incoerente. Esse ciclo, ele é um ciclo não de prosperidade, ele é um ciclo de pobreza, né? Ou seja, a prosperidade, ela tem que ser, o conceito do imposto teria que ser, receita, despesa, lucro. Se eu tive lucro, se eu tive acréscimo de patrimônio, eu pago. Agora nós temos o contrário. Ele tem o imposto, então está aumentando a dívida das pessoas. E isso não tem como dar certo em lugar nenhum do mundo. Então nós temos sim que falar essas coisas, nós temos sim que destacar isso, pensar um pouco o sistema fora da caixa, que a gente está falando aquilo que é permitido na lei, mas nós temos que falar aquilo que nós temos que despertar. Eu costumo dizer o seguinte, né? Fica até entusiasmado, né? Se o brasileiro gostasse 10% de discutir finanças e tributos do que ele gosta de futebol, nós seríamos outra nação. Qual que é o comparativo tributário entre a retenção e a devolução de impostos, levando em consideração a taxa de atualização e juros? Assim, há uma confusão, às vezes, na cabeça de algumas pessoas do que é retenção versus o que seria, vamos dizer assim, uma devolução, né? E isso é simples de entender. A retenção é aquele confisco que o governo faz sobre as suas rendas tributárias, seja sobre uma prestação de serviço, seja sobre a remuneração de salário, né, para aquela pessoa que é seletista, ou uma pessoa que é contratada para exercer uma determinada atividade. Ou seja, antes mesmo de você receber pela sua prestação de serviço, o governo vai ali e fala assim, me dá uma parte disso aí, isso é para mim, referente à sua prestação de serviço. Mas o que ele está convertendo naquilo ali em benefício para você? Que é o que a gente estava discutindo aqui. É muito pouco benefício, né? Uma segurança que ainda é frágil, uma educação ainda que não é adequada, que o nosso país atribui, né, à classe geral. Há uma saúde que ainda tem uma deficiência e assim em diante, né? Então, esse confisco que o governo ele atribui ali, em alguns momentos, se você buscar dentro da regra o que é possível você deduzir depois que você pagou o imposto, pode ser que na sua apuração de declaração do exercício fiscal se busque um determinado percentual ou até mesmo total, dependendo do valor, isso de volta para você. Só que o que é importante destacar nisso aí? Essa possibilidade de você buscar essa restituição de volta, ela só é cabível para quem já antecipou o imposto, quem já sofreu a retenção, o confisco ali de determinado valor. E o grande gargalo disso aí é que a maioria desses valores, quando eles são atribuídos como devolução, ele não tem uma atualização justa monetária que seria de direito do contribuinte, que é mais uma coisa que está omissa ali, em que o contribuinte ele é lesado nesse sentido. Eu vou citar um exemplo para ficar mais fácil de explanar. Se você prestou um determinado serviço no mês de janeiro, por exemplo, de 2023, em que você teve ali uma retenção de parte daquele valor e foi passado ao governo, né? E quando você fizer a sua declaração de imposto de renda, que só vai acontecer no ano seguinte, né? E ali você identificou que teria um direito a uma restituição, o governo ele pode atualizar aquela restituição, mas daquele momento que você entregou a declaração para frente. Só que o que tem, vamos dizer assim, de forma injusta nesse aspecto aí? É que ele fez a sua retenção em janeiro do ano anterior, então ele ficou em posse desse recurso que é seu, do mês de janeiro até aquele período que você entregou,
E, além disso, até o período depois que ele vai te devolver, atribuindo uma rentabilidade ali somente daquele pequeno lapso ali entre a data de entrega e a data de pagamento dele. Olha a perda, vamos dizer assim, que o contribuinte que paga o imposto ele tem. Além de ter pegado parte do seu recurso e ter colocado na mão do governo, se ele for pegar a parte dele de volta, não vai ter a atualização correta e merecida que ele deveria ter. E aí, às vezes eu gostaria de ficar bem com raiva aqui, tá? Mas uma raiva saudável, né? É um ódio, né? Porque tudo aquilo que a gente aceita, suporta, seja por omissão, seja por falta de conhecimento, as coisas vão indo, né? Todo mundo deve ter já ouvido falar a história do sapinho, né? Dentro da água, né? Que aí foi aumentando, ali a temperatura vai aumentando e ele não sente que está aumentando. Uma hora, o que vai acontecer? Ele vai morrer, né? Diferente de eu pegar um sapo e jogar dentro de algo que já está fervendo. Ele ali, ele não morre, porque ele vai bater ali e vai saltar. Esse é o perigo que está acontecendo no nosso querido Brasil, né? Nós temos algo que está totalmente errado, estruturado, isso que muito bem o Wendy já colocou, e nós estamos deixar a vida me levar, a vida me leva, e aí as coisas vão acontecendo. E pior, que as pessoas falam que está fazendo um favor, porque ele pega esse dinheiro, né, que são bilhões, sem juros, sem nada, da população, e o que faz com esse dinheiro? O que é aplicado esse dinheiro? Né? E aí eu costumo dizer que ele não faz nem o que é a BIC, né? Caneta BIC, que seria o básico e o bem feito, né? E aí quando ele não faz o básico bem feito, ele vai devolver esse dinheiro depois, sabe lá de que forma, né? Então isso é muito importante, a gente reforçar isso, né? Despertar isso nas pessoas, cidadãos, empreendedores, empresários, falar assim, nós não queremos mais isso para o Brasil. Wender, para a gente finalizar esse assunto de imposto de renda, eu gostaria que você deixasse algumas dicas, né, para quem está nos assistindo. Sabemos que a Obedecer possui uma carteira de clientes bem diversificada nesses segmentos. Ok. Então, é importante a gente atribuir, né, algumas informações, até mesmo como forma de orientação para o contribuinte. Todo o processo, né, de análise, de acompanhamento hoje, ele tem que ser acompanhado com tecnologia, né? Não dá mais para o contribuinte em si, às vezes, ficar apontando informações, gerenciando em papel, anotando e tudo mais. Então, uma boa ferramenta hoje para fazer a gestão, ela é de suma importância. Para quê? Para que você consiga ali gerenciar números, análise para tomada de decisões, analisar fluxo de caixa e dentre outras meras e importantes informações. Além disso, né, a gente destaca que a assessoria contábil, acompanhada junto com o cliente no decorrer do exercício, ela também traz vários benefícios, proporcionando ali uma possibilidade de você planejar uma ação, de você analisar um determinado investimento que você precisa fazer. No caso, por exemplo, do produtor rural, né, ele apura todo o resultado dele do ano e depois entrega essa informação para o fisco. Se ele deixar para analisar e só depois que encerrou o exercício, não tem como ele trabalhar esse resultado, não tem como ele identificar se ele teria alguma oportunidade de investimento, se ele teria uma oportunidade de ganhos também, às vezes, em antecipar uma determinada despesa ou antecipar um recebível que ele tem. Então, todo esse processo, ele é necessário e útil para a pessoa física. Eu citei o exemplo do produtor rural, mas isso também é aplicável a um médico profissional da saúde, a um advogado profissional aí da área jurídica atuante, a um contabilista que exerce atividade na sua pessoa física e também, assim, o próprio trabalhador, né, CLT, que ele pode se planejar ali nesse contexto geral. Então, uma grande dica é se planeje, tenha uma boa assessoria, faça isso de forma dentro do decorrer do ano, não deixe as coisas para a última hora, contabilize as informações que você pode aproveitar isso num contexto geral, né? E de uma forma sistêmica, dúvidas, consulte o seu profissional, consulte aquele advogado, consulte o seu contador ou aquela pessoa que possa atribuir essa orientação para você. Isso é muito importante, né, Wender? Porque, afinal de contas, né, tem uma imagem do imposto de renda do leão.
E o leão, ele nunca está satisfeito. Ele sempre quer mais ovelhinha, ele sempre está querendo mais comida, né? Inclusive, só para reforçar isso que o Wender falou, no mês de setembro o governo está fazendo uma fiscalização específica do agronegócio produtores rurais, né? Então, hoje tudo é digital, tudo é integrado. Então, é muito bem colocado pelo Wender. O governo, cada vez, ele tem mais vontade de arrecadar, né? Parece que é algo assim, é uma ansiedade, uma ganância de arrecadar, e aí, muitas das vezes, em alguns casos, né, o Wender, a obedecer orienta o cliente que tem que avaliar, né, se é vantagem ser pessoa física, se às vezes o planejamento tributário junto com o societário, né, e aí, né, acho que é interessante essa sinergia, né, o tributário, o societário, o que pode fazer, e a gente até passa por um outro tópico, né, Maria? Isso mesmo. Agora nós vamos abordar o nosso segundo tema, que são aspectos societários. E a primeira pergunta no aspecto societário de uma empresa, quais são as oportunidades que os empresários eles podem se beneficiar, né? E qual que é a regra geral que se aplica a elas? Ótima, Maria, pergunta. Né, eu, como líder, né, de um time societário dentro da OBDC, há alguns anos a gente tem buscado, né, melhorar o conhecimento, buscar informações úteis, né, para que a gente possa estar atribuindo isso ao empresário brasileiro. Nós vivenciamos assim uma miscelânea de confusão legislativa no Brasil, em que o aspecto quando pessoa jurídica, o empreendedor, ele escolhe trabalhar nesse formato, em alguns casos é opcional, em outros casos é obrigatório, né? O aspecto societário ele é relevante. E uma das grandes oportunidades é que o empresário ele pode, primeiramente, identificar junto com o profissional que te dá assessoria qual o melhor formato para que ele possa se enquadrar, em que aquele formato possa proporcionar a possibilidade dele se estruturar de uma forma planejada no aspecto tributário e também identificar o que ele pode aumentar de segurança na sua vida. Porque por trás de todo CNPJ existe um CPF. E esse CPF, ele precisa ter uma garantia, porque é ele o gerador de receita. Ele está figurando como uma pessoa jurídica, mas por trás dessa pessoa jurídica tem ele, o investidor. E muitas das vezes esse investidor ele é o último da fila. Ele paga o imposto, ele paga funcionário, ele paga fornecedor, ele paga todas as despesas da empresa e ele fica por último. Né? E em determinados momentos, se ele ficar com prejuízo, ele não tem que aportar ainda dentro da empresa. Então, quando a gente fala do aspecto societário, um planejamento muito bem feito, né, isso pode respaldar uma segurança daquele empresário, que é o grande investidor. Muitas das vezes ele deixa de se remunerar pelo capital investido no negócio. Então, esse planejamento societário, ele se dá por meio de um acordo de acionistas, em que ele pode aumentar uma segurança na estrutura societária, ali estabelecer algumas regras, ele pode definir também qual o modelo jurídico de empresa que ele vai atuar, podendo ser uma sociedade unipessoal, que ele é o único titular e investidor daquele negócio, ele pode ser uma sociedade empresária, por exemplo, onde ele vai ter mais sócios, ele pode ser uma sociedade anônima, onde ele vai ter algumas regras gerais da legislação vigente. Então, isso tudo são oportunidades que o contribuinte pode ter, pensando na regra geral do nosso ordenamento jurídico, se beneficiando de alguns aspectos, mas também pensando fora da caixinha do que é possível ele identificar de oportunidades para aumentar a sua segurança. Quando a gente fala do empresário brasileiro, conforme eu disse, né, ele tem vários desafios. Né? Tem a questão tributária, tem a questão societária, tem a questão econômica de mercado. Né? O mercado ele pode ter uma reviravolta e é ele que tem que se adequar. Nós passamos durante um período aí, que foi o período pandemia, Covid 2019, em que muitos empresários não conseguiram se sustentar no mercado. E essa conta ele vai ter vários anos para ele pagar para frente. E aí, como que está essa estrutura dele? Né? Ele tem uma responsabilidade, ele tem um dever, né, com a sociedade, ele tem um dever com o governo daquilo que ele não conseguiu honrar nesse período. E esse planejamento societário, ele é de suma importância. Então, existe várias oportunidades. Uma das oportunidades que a gente trabalha hoje é a estruturação de empresas
patrimoniais, para criar uma segurança jurídica. Essa empresa também ela pode facilitar a família ou a estrutura num processo sucessório. Ela pode proporcionar ali uma economia tributária dependendo do segmento em que a pessoa atua, mas ela também pode representar essa pessoa em alguns investimentos, em algumas sociedades em que ele venha a ser um investidor no negócio. Então, é muito bem colocado. Só assim, complementando esse aspecto societário, toda empresa ela passa por um processo que o ideal, né, de um negócio é diferente de nós, pessoas físicas, né? A gente nasce, paga imposto, cresce, paga imposto e morre, paga imposto, né? E o ideal da pessoa jurídica, ela nasce com o CNPJ e se o fundador faleceu, a empresa continua, né? Então, um dos aspectos de extrema importância na questão societária é exatamente a questão de governança, né? Então, de acordo com que a empresa vai crescendo, ela tem que ir ajustando esse aspecto, né, societários, né? Então, uma empresa pequenininha, né, que tem um funcionário e só tem o dono, ela vai ter um contrato, ela vai ter um aspecto societário em cima dessa estrutura. Mas a partir do momento que essa empresa cresce, passa a ter 100 funcionários, 1000 funcionários, aí a pessoa passa a ter 2 sócios, 3 sócios, então automaticamente entra aí a governança corporativa, essa proteção. Por quê? Tem que acreditar também, né, Wena? Quando a pessoa ela ganha dinheiro, a empresa ela é próspera, você sempre vai ter alguns amigos, ou você pode ser avalista aqui, né? Os parentes, né? Então você começou a ter sucesso, você vai ter algum parente que vai falar assim, me empresta aí um dinheiro, faz avalista. Quando a gente fala em governança, quando a gente fala no aspecto societário, não é que você não quer fazer isso, é que você tem a empresa que você quer proteger, aquela marca, aquele negócio. Porque se eu vou lá, pessoa física e avalista, amanhã essa pessoa não paga, você não está tendo um dos pilares, que é a proteção patrimonial, muito bem colocado por Wendel. Então, é de extrema relevância você não ter o aspecto societário, não pode ser uma camisa de força, né? Tem que ser algo que facilita, principalmente, algumas empresas, também que é muito importante, avaliar que a pessoa foca só o produto ou a operação. E às vezes, não, um dia eu vejo isso. Então nós temos inúmeros casos, né, em que às vezes a pessoa passou a ter um patrimônio de 100 milhões, de 500 milhões, de 1 bi, e deixa isso à deriva, né? Ou seja, amanhã o filho casa, e aí o regime de casamento vai impactar. Se alguém falece, vai impactar no negócio. E aí, o pior dos mundos é ter o impacto no judiciário, que alguém entrou com ação, né, buscando isso, e aí automaticamente nós tivemos casos aqui, por exemplo, em Uberlândia, sem citar nomes, empresas que quebraram, não porque ela não gerava lucro, por questões de discussões da família, foi para a justiça, a empresa às vezes quebra, negócio altamente lucrativo. Então, dentro do societário, é muito importante pensar hoje e também visualizar a longo prazo o que se quer proteger, né? Porque tem marcas que valem mais do que o produto, né? Você pensa um refrigerante, você pensa um tênis, você pensa um carro, por quê? Porque você tem que ter essa proteção, do negócio, e não é ser ruim para o parente, para o amigo, para alguém, não, é porque realmente é necessário que se faça isso, né? Importante ainda, né, José Wilson, que a gente destacar nesse aspecto aí, que dentro da taxa de mortalidade das empresas já estabelecida no contexto geral, o aspecto societário também está inserido ali dentro, né? Muito bem dito por você aí, não é só o aspecto assim, se a empresa gerou rentabilidade ou não, que veio a fazer com que ela, num determinado período, não tivesse uma longevidade de tempo, de vida, né? E nesse aspecto, assim, societário, isso também influencia diretamente, né? Existe um estudo que 70% das empresas aí tem a sua taxa de mortalidade nos 7 primeiros anos de vida, depois um determinado percentual até os 10 anos, e assim seguidamente, né? Então, as empresas que hoje prosperam com mais de 30 anos de idade, não chega a 2%. E isso também vem nesse aspecto societário, que influencia principalmente na questão sucessória. Porque muitos empresários, às vezes, não preparam a família, não preparam a estrutura da própria empresa
para que ela tenha uma continuidade ali de segunda geração, de terceira geração e assim seguidamente. Então, essa questão societária também ela é de muita importância e relevância para o empresário brasileiro. É necessário a gente ter uma educação em relação a isso, buscar o conhecimento, se não tiver ninguém próximo, que possa dar a orientação necessária e cabível, né, ao empresário. Novamente eu destaco, a gente já tem uma carga de responsabilidade muito grande, né, que é fazer o negócio gerar resultado, que é dar emprego para as pessoas, gerar renda para o governo, que é o imposto que a gente paga, e depois essa continuidade. Nós temos também como objetivo manter isso. Nenhum empresário, ele cria uma empresa já pensando assim, eu vou fechar a minha empresa daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. O propósito da gente é que essa empresa ela tenha, né, uma vida aí, né, por muitos e muitos anos. Então é nesse aspecto assim que a gente destaca a importância de uma boa consultoria, de uma boa assessoria, né, de um aspecto tributário muito bem estruturado e o aspecto societário muito bem definido e acordado entre todas as pessoas daquele tipo de empresa. E esse assunto ele é complexo, grande, né? E eu queria só destacar mais um ponto, né, que é a questão cultural. Né? A questão cultural, por exemplo, se eu pegar um judeu, ele faz isso há mais de 4.000 anos. Né? Ou seja, a educação financeira, esse conceito de tratar esse assunto, lá, né, a criança com 12, 13 anos, ela já começa a ter conhecimento sobre isso, né, sobre patrimônio, sobre riqueza. Então, esse papel, ele não é do governo nem da escola. Esse é um papel, o sucessor, ele é feito desde quando nasce. Porque, por exemplo, se o sucessor ele não é preparado, aí tem a confusão entre ser sucessor e herdeiro. A pessoa passou no vestibular, a empresa é rica, o pai lá deu um carro zero para ele. Ele não soube nenhum esforço como foi dar aquele carro. Então, isso em algumas culturas, isso faz parte do dia a dia. Então, também no americano. O americano ele tem uma cultura exatamente disso. Você vai nos Estados Unidos, o pai ajuda ali até 18 anos, tal, mas isso é conversado de uma forma natural. No Brasil, a gente tem que quebrar esse paradigma. Quando você coloca isso para conversar com o sócio, com os filhos, o que o pessoal fala? Você está querendo me matar? Né? Ou seja, você quer que eu morra? Já está de olho no meu patrimônio? Ou seja, existe então esse paradigma, essa questão cultural, ou seja, algo que em outras culturas isso faz parte do processo, uma coisa natural, aqui não. Então esse ponto, ele não está na lei, ele está na questão cultura nossa de tratar esse assunto no dia a dia do negócio, né? E não falar assim, vou deixar para depois que a pessoa falecer que eu vou dar atenção a isso, né? Então é muito importante também esse aspecto cultural. Wender, José, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito esclarecedor, 2 temas extremamente importantes, como eu já disse anteriormente. Lembrando que é importante, né, que não só os empresários, mas nós também, trabalhadores, tenhamos conhecimento, né, sobre tributos, algo que infelizmente, né, no Brasil não se tem esse estímulo à educação tributária, então é importante que nós tenhamos esse conhecimento de algo que nos afeta diretamente. Muito obrigada. E se você gostou deste episódio, não esqueça de compartilhar e deixar seus comentários. Esteja conosco em nosso próximo encontro. Até mais!